Boa noite a todos. Como já devem ter visto, o tema da palestra de hoje, penso que encerra a oração que Jesus nos ensinou, o estudo dessa oração. E é a súplica, a rogativa do perdão. Perdoa, pois, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vamos tentar fazer uma análise daquilo que Jesus nos quis fazer passar e entender ao orar assim. E aconteceu que, estando ele, Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E Jesus falou dizendo: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos, Pai, cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dívidas, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Em Mateus, esta oração está dentro do Sermão da Montanha, Sermão do Monte, que é a parte do Evangelho de Mateus em que ele reuniu a maior parte do ensinamento moral deixado por Jesus. Mateus conta que Jesus nos alertou para que não orássemos para chamar a atenção. E que não adianta repetir muitas vezes as mesmas palavras e frases, pois não é por muito falarmos ou por gritarmos que nós seremos ouvidos por Deus. Pai nosso que estás nos céus. É diretamente a Deus que nos estamos dirigindo. É uma evocação a Deus que será seguida de 7 petições, 7 pedidos ao Pai. O Pai Nosso está organizado, como não poderia deixar de ser. Jesus sabe, o mestre dos mestres, ao orar, tinha na sua mente bem escalonado como esta oração era importante. E qual é o modo como Jesus se refere a Deus? Nós já o ouvimos aqui, numa das palestras, na palestra da irmã Isabel, pelo menos, que se refere como Pai. Jesus apresenta-nos o Criador como o Pai de todos nós. Um Pai amoroso e bom, que tudo provê aos seus filhos e que sempre nos oferece novas oportunidades para o nosso aprendizado. É ao Pai, ao nosso Pai do céu, que nos dirigimos na oração. E é esse Pai, este Pai que é nosso, não é somente meu, não é somente teu, é Pai de todos nós. Consequentemente, nós somos, sim, irmãos espirituais, porque temos a mesma paternidade divina. Referimos que é uma evocação a Deus, seguida de 7 petições, ou seja, 7 pedidos ao Pai. Analisando o Pai Nosso, nós temos 3 petições iniciais, que são puramente espirituais, uma petição, um pedido intermédio, que é o alimento do espírito, e 3 pedidos, 3 petições finais, que dizem respeito ao nosso esforço de evolução no mundo material. E temos a primeira petição, que foi bem, como todas as outras, bem explicada e analisada já aqui, que é Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em primeiro lugar e acima de tudo, o Pai.
Em segundo, e como consequência natural, o nosso próximo, que é a manifestação de Deus, as suas criaturas, os espíritos encarnados e desencarnados. Que nós, como manifestações que somos de Deus, nos santifiquemos, ou seja, que nos voltemos e dediquemos totalmente para Deus, para o Pai. A segunda petição, o segundo pedido, diz: venha a nós o teu reino. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Se nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, é evidente que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Que o reino de Deus já existe e que nos cabe desenvolvermos-nos a ponto de poder vivê-lo. Terceira petição: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, seja feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. Se a nossa vontade for de acordo com as leis de Deus, nós estaremos trilhando o caminho reto, aquele que leva ao Pai, e a nossa vontade será atendida, porque então a nossa vontade será a livre manifestação de Deus através de nós. E a quarta petição, o quarto pedido: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. No Evangelho de João, no episódio chamado o Pão da Vida, Jesus diz que o pão de Deus é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. E diz mais do que uma vez Jesus: eu sou o pão da vida. Então, não é do pão material que Jesus nos ensina, não é esse que nos ensina a pedir. Logo adiante, neste mesmo capítulo de Mateus, Jesus diz: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer. Não é a vida mais que o mantimento? Ora, Jesus não nos iria ensinar a pedir pão a Deus para um minuto depois de dizer o que disse. Ele aconselha a não nos preocuparmos com o que comeremos. Pedimos a Deus então o quê? O alimento espiritual de que necessitamos para conseguirmos entrar em harmonia com a vontade do Pai. As três petições finais dizem respeito ao nosso esforço de evolução no mundo material e são: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos conduzas à tentação e livra-nos do mal. Vamos aqui tratar da primeira delas. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. A necessidade do perdão é tão urgente e imprescindível que Jesus, imediatamente após ter ensinado a oração do Pai Nosso, repete esta recomendação: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Já entendemos, nós que estamos aqui já há algum tempo, que quem julga não é Deus, é a nossa própria consciência. E o parâmetro que a nossa consciência segue para nos julgar é exatamente o parâmetro, a medida que nós utilizamos para julgar o outro. É. Assim como julgamos, seremos julgados. A bitola, a medida é a mesma. Por isso Jesus também disse: não julgueis para não serdes julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Jesus não repetiria esta recomendação com tanta ênfase se ela não fosse decisiva para a nossa libertação. Aliás, este é o sentido da palavra perdão. Perdão significa libertação. Para nos libertarmos dos nossos próprios erros, nós precisamos repará-los. E para perdoarmos os erros dos outros, nós temos que ter consciência que precisamos desligar-nos desses erros através do amor a esse outro, do amor ao próximo. Perdoar é libertar-se. As leis de Deus manifestam-se através da nossa consciência. Para que a nossa consciência nos perdoe, nós precisamos perdoar-nos.
Por isso pedimos a Deus que Ele nos perdoe assim como nós perdoamos. Perdoa-nos, Pai, assim como nós perdoamos. Na verdade, esse perdão acontece automaticamente. Nós não precisamos pedir a Deus que isso aconteça. O próprio Jesus, nosso Mestre, recolhia-se muitas vezes para orar. Jesus, que é Jesus, o fazia. Nós, seres imperfeitos como somos, temos que nos lembrar a toda a hora dos nossos propósitos espirituais e recolher-nos, entrarmos em processo de auto-perdão, entendermos-nos, compreendermos-nos, para conseguirmos compreender os outros e entender o outro e perdoar ao outro. Perdoar a si mesmo é mais urgente do que perdoar ao próximo. Se vocês e eu não perdoarmos a nós mesmos, como vamos ter condições de perdoar a quem quer que seja? Se não perdoamos os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas, como conseguiremos perdoar os erros e as falhas dos outros? Então, meu irmão, perdoa primeiro a si mesmo, se possível, ainda hoje. Pois ninguém merece viver carregando culpas velhas de erros cometidos no passado. Estão lá. Reconheça seus erros. Reveja os sentimentos e valores que o levaram a cometer deslizes e a adotar comportamentos errados. Abra-se consigo mesmo. Você já se deu conta de que é a própria pessoa, de que você, a sua própria pessoa é a sua única companhia obrigatória? Isto parece um paradoxo. Mas a companhia que eu tenho mais certa e constante comigo sou eu mesma. Porque eu, muitas vezes, eu não me conheço ainda. Você vai acompanhar você mesmo para o resto desta vida e para além dela. Para sempre. É como se fôssemos duas. Aquela que pensamos que somos e quem efetivamente somos. Porque geralmente pensamos que somos aquilo que não somos. Não sei se vocês têm essa consciência. Será que já percebemos que estamos connosco mesmo, em todos os momentos da nossa vida, bons e maus, aproveitando os benefícios e sofrendo os malefícios daquilo que fazemos aos outros e a nós? Então importe-se mais consigo mesmo. Respeite-se, meu irmão. Respeite-se mais. E, acima de tudo, seja o seu melhor amigo. E como? A Fátima senta-se ao lado da Fátima. Não parece muito normal, não é? Abra-se consigo mesmo. Conte a si própria os seus velhos medos, as suas vergonhas, as fraquezas que só você mesmo conhece. Olha eu a falar para mim. Sento-me e digo, Fátima, em determinada altura, tu ainda tens medo disto, parece que ninguém sabe, mas tens. E sou eu a falar para mim mesma. Temos que curar essas feridas, sermos amorosos para connosco mesmo, perdoarmos-nos, fazer as pazes connosco. Porque, no fundo, nós temos consciência dos erros, das falhas, temos vergonha, muitas vezes, de nós próprios, de algumas coisas que fizemos ao longo da vida e que pensamos que ninguém sabe. A espiritualidade sabe, Deus sabe. Mas pensamos que mais ninguém sabe além de nós. E nem temos coragem de falar para connosco mesmo, nos sentarmos e dizer, naquela altura, tu fizeste aquilo, meu Deus. Então, mas já mudaste? Ou vai reparar essa situação? É um monólogo connosco mesmo. Para começarmos a mudar o padrão de pensamentos e de sentimentos. E só conhecendo-nos mesmos, só abrindo-nos para connosco, é que conseguimos modificar-nos. Controlar os pensamentos, até porque eles são determinantes para o que nós podemos fazer e fazemos a nós mesmos. Amarmos mais, amarmos muito. Começarmos todos os dias por nos amarmos. Se não nos amarmos, como é que vamos amar o próximo? Nós achamos e atuamos a dizer tenho que amar o próximo, fazer muito pelo próximo. É verdade que nós temos que amar muito o próximo.
E devemos amar o próximo como nos amamos a nós mesmos. Devemos amar muito o nosso próximo, evidentemente. Então isso quer dizer que nós devemos amar-nos muito, para podermos amar muito também outro. Muito mesmo. Devemos perdoar ao próximo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. A quem é que acha que está a pedir para perdoar as suas ofensas, do mesmo modo que você perdoa a quem a ofendeu? Quem acha que julga os seus erros e as suas ofensas? É Deus? Não, meus irmãos. Deus é amor, é compaixão. Deus não julga ninguém. Não julga ninguém, não condena ninguém. Somos nós. É a nossa consciência. Porque sabemos que estamos afastados das leis divinas, como manifestações de Deus que somos. Somos nós que nos julgamos. Somos nós que nos autocondenamos. E somos nós que, na maioria das vezes, nos esquecemos de nós mesmos no fundo do cárcere da autopunição. E ali ficamos de castigo. Mas somos nós que nos estamos a autocastigar, a fazer sofrer. Não é Deus. Nunca ninguém pense que Deus castiga ou perdoa. Não. Deus é amor. Deus é pura compaixão. Sejam vigilantes, atentos dos seus pensamentos. Conduzam os seus pensamentos para o lado positivo das coisas, porque tudo na vida tem um lado bom. Tem os passarinhos agora que chilreiam, tem os campos floridos repletos de malmequeres, uns brancos, outros amarelos, como as sandelgas, ainda há pouco falávamos. As árvores que começam a florir, a chuva que tão bem sabe. Apenas nós, os humanos, tentamos sempre ver só o lado negativo das coisas. É muito importante que você perdoe ao próximo, sim. Na verdade, é imprescindível que se perdoe o outro, para seguirmos bem, de paz com a nossa consciência, fazer as pazes com o mundo, com todos, com tudo. Mas antes disso, é basilar, é básico, é imprescindível que se perdoe a si mesmo. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, temos que uma das grandes fontes da autoagressão vem da busca apressada da perfeição absoluta, como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para o outro. Mas não é assim. Não. Aliás, a exigência da perfeição é considerada a pior inimiga da criação, pois a leva a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhes capacidades e habilidades que a criação ainda não possui, porque está em fase de desenvolvimento, de progressão, de crescimento. A falta de estima por nós próprios nasce quando não nos aceitamos como somos. Somente a autoaceitação nos leva a sentir plena segurança perante os factos e a ocorrência do dia-a-dia, do cotidiano. Porque o perdão concede a paz de espírito. Mas essa concessão nos escapará da alma se estivermos presos ao desejo, e ainda acontece com tantos de nós, ao desejo de dirigir os passos de alguém, dos outros. Quantas vezes não conseguimos dirigir os nossos, mas gostamos de comandar e de orientar a vida dos outros, não respeitando o seu propósito de viver. Devemos compreender que cada um de nós está a cumprir um destino, um caminho que é só seu. E que as atividades e modos das outras pessoas ajustam-se somente a elas mesmas. Admitir e aceitar os outros como eles são permite que eles nos admitam e nos aceitem também tal como somos. Esta é a lei. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos e é o pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver. Perdoar-nos é não nos importarmos com aquilo que já fomos, pois a renovação está no instante presente, hoje. O que importa é como somos hoje e qual é a nossa determinação de buscar o nosso progresso espiritual.
Perdoar-nos é conviver com a mais íntima realidade, aquela mais nítida, não se distraindo com ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser algo que imaginamos ou fantasiamos. Não, é conhecermos-nos, entrarmos bem dentro de nós e aceitar as fragilidades, os erros, as dificuldades que ainda temos em ser melhores. Joana de Ângeles, numa página psicografada na sessão da noite de 4 de janeiro de 2005, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador da Bahia, pelo médium Divaldo Franco, diz-nos: perdoa-te, portanto, perdoando também ao teu próximo, seja qual for o crime que haja cometido contra ti. O problema será sempre de quem erra, jamais da vítima, que se depura e se enobrece. Pilatos e Jesus defrontaram-se em níveis morais diferentes. A astúcia e soberba de um, a glória mentirosa e a sua fatuidade desmedida, a humildade real, em Jesus, a grandeza moral e a sabedoria profunda no outro, que era superior ao biltre representante do poder terreno de César. Covarde e pusilânime, Pilatos não lhe viu culpa, mas não o libertou, porque estava embriagado da ilusão sensorial, lavando as mãos em torno da sua vida, porém, não se libertando da responsabilidade da consciência. Estoico e consciente, Jesus aceitou a imposição arbitrária e infame, deixando-se erguer numa cruz de madeira tosca, a fim de perdoar a todos e amá-los uma vez mais, convidando-os à felicidade. Perdoa, pois, e autoperdoa-te. E ouvindo a nossa oração, o nosso Pai Nosso, Deus, Pai, depois de ouvir e de falarmos com Ele, pedindo-lhe que nos perdoe, que nos ensine a autoperdoarmos-nos, certamente nos responderá: perdoa-te, meu filho, perdoa ao teu irmão, eu sou teu pai, amo-te tal como és, só quero que chegues até a mim no dia em que te chamar de regresso para casa e venhas livre de mágoas, livre de ressentimentos, livre de dores. Anseio que venhas resplandecendo o amor, meu filho, que venhas em essência. Lembra-te, amado filho, que o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. E não olvides que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então, ama. Ama sempre. Sê um ser amor. E quando fores efetivamente um ser amor e só amor, tu não precisarás de pedir perdão. Obrigada ao Pai, a Jesus pela oração